Olá, está no ar o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, Hotel Pestana Bahia, em Salvador, terá que devolver a um empregado o valor retido das gorjetas. Trabalhador responsável por conferir cargas em câmaras de resfriamento obtém direito a adicional de insalubridade. No quadro Normas Trabalhistas, você vai conhecer um pouco mais sobre a profissão de dentista, o dia a dia, os desafios e o que a lei garante a esses profissionais. Tudo isso e muito mais, agora, no TVTST. O Hotel Pestana Bahia, em Salvador, terá que devolver a um empregado o valor retido das gorjetas recebidas quando exerceu a função de caixa. O TST considerou inválida a cláusula que previa a retenção da taxa de serviço. O acordo coletivo previa que a parte da gorjeta a ser distribuída aos empregados do hotel correspondia a 60%. Do restante, 37% eram retidos para fins de indenização e ressarcimento das despesas e benefícios do próprio sistema de taxa de serviço, e 3% eram destinados aos sindicatos da categoria para ampliação da sede da assistência social aos filiados. Na reclamação trabalhista, o empregado afirmou que o procedimento era ilegal e prejudicava os trabalhadores. Por isso, pediu que a cláusula do acordo coletivo fosse anulada. O caso foi parar na 5ª turma do TST, que concedeu as diferenças salariais ao empregado por considerar inválida a cláusula do acordo coletivo, que previa a retenção da taxa de serviço. Mas, em embargos à seção de dissídios individuais, a empresa alegou que não se beneficiava dessa retenção e que ela era resultado de uma negociação coletiva. Ao analisar o recurso, o relator ministro Márcio Eurico Vitral Amaro destacou que a gorjeta constitui acréscimo remuneratório, conforme o artigo 457 da CLT, e, embora não integre o salário, tem destinação expressa como contraprestação paga diretamente pelo cliente, não podendo ser destinada a outra finalidade que não seja a remuneração do empregado. O SDI1 entendeu que a retenção pelo empregador, a que título for, violaria o artigo 9º da CLT, que diz que quaisquer atos tendentes a fraudar a legislação trabalhista são nulos. Dessa forma, o Hotel Pestana Bahia foi condenado a pagar o valor correspondente às gorjetas retidas. A decisão foi unânime. A seção de dissídios coletivos do TST rejeitou o recurso do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia contra a decisão que autorizou o desconto de forma diluída e proporcional dos dias de greve da categoria. A greve dos trabalhadores da construção civil na Bahia em 2011 durou cerca de 40 dias. Os grevistas pediam reajuste de salário e aumento no valor da cesta básica. O TRT baiano desobrigou as empresas de pagar o salário dos grevistas, mas julgou que o desconto dos dias parados deveria ser feito em 5 parcelas mensais a partir do retorno ao trabalho. Já o Sindicato das Empresas, o Sinduscom, recorreu ao TST, por entender que o desconto gradual e diluído não tem respaldo em lei. O relator do processo na sessão de dissídios coletivos, ministro Fernando Eis Uono, aceitou os argumentos. Levando em conta a função social da empresa, o caráter alimentar dos salários e os baixos salários dos empregados, o que infere que eles não possuem reservas financeiras para fazer face a tais descontos de forma imediata e integral, porque antes o tribunal falou que nada é devido nos dias não trabalhados. E aí, determino que a dedução seja feita de forma diluída e proporcional a partir do mês de abril, nos 5 meses subsequentes ou no ato da rescisão, o que ocorrer primeiro. O ministro Maurício Godinho Delgado apresentou voto divergente. Ele lembrou que o desconto gradual nos salários e a compensação de horas paradas seguem a jurisprudência da Corte. Eu acho que nós deveríamos realmente, nesse caso,
manter a decisão do TRT, porque a própria CLT também fala expressamente que no dissídio coletivo a solução tem que ser de equidade. Eu acho que é uma solução que resolveu o problema neste caso. O relator, no entanto, defendeu a ideia de que as empresas se tornam financiadoras de greve ao descontarem de forma parcelada os dias em que os trabalhadores ficam parados. A lei de greve até possibilita que os grevistas façam arrecadação de fundos, justamente para essa finalidade. Por isso que eu estou dizendo que quem deve financiar greve de trabalhadores seria o sindicato profissional, mediante recursos próprios ou a própria arrecadação prevista na lei. Não é? Porque isso significa empréstimo gratuito do empregador para o trabalhador. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, acompanhou a divergência. Eu entendo que não está havendo confronto com a nossa jurisprudência. Está sendo descontado o dia parado, é possível de ter já sido rodada a folha, seria difícil estornar, então se descontaria paulatinamente. Como o processo é de 2011, os descontos discutidos no caso já foram feitos pela empresa. Mas os ministros reafirmaram que, mesmo sem efeito prático, a decisão reforça a jurisprudência. Boatos, fofocas, humilhações no ambiente de trabalho. Como a Justiça do Trabalho tem julgado casos envolvendo trabalhadores expostos a situações de constrangimento. Em 2 casos recentes avaliados pelo TST, os ministros reforçaram que a conduta de gestores não pode atingir a honra e a dignidade do trabalhador. Um novo chefe que vai chegar, a vida pessoal de um colaborador que vai mal. São muitos os motivos que geram fofocas no ambiente corporativo. Quem nunca ouviu ou foi vítima de um boato no trabalho? Todo ambiente de serviço que a gente tenha rola comentários, rola fofoca, um quer cuidar da vida do outro, aí acaba tendo discussões, briga, aí tem uns que tem que se afastar do serviço ou acaba sendo transferido por causa disso. É muito chato porque você perde a confiança e você acaba também perdendo a sua credibilidade profissional, né? O Emerson era empacotador e teve um problema sério na coluna. Quando pegou um atestado para se tratar, os colegas de trabalho disseram que ele estava mentindo sobre a doença. Estava doente mesmo em casa, meus pais estavam de prova. Chegaram para o meu chefe mesmo e falaram para ele que eu estava usando esse tipo de atestado, estava dando atestados para a empresa, para mim fazer coisas ilícitas, sair para festas, beber. Eu me senti constrangido com o tamanho fato. Um operador de computador de uma distribuidora de filmes do Rio de Janeiro também foi vítima de boato no trabalho. Ele estava doente e pediu ao presidente da empresa um abono para consultar um especialista. Só que o patrão falou em voz alta e na frente de todos que os sintomas eram típicos de AIDS. Depois disso, o trabalhador foi alvo de discriminação pelos colegas e, por isso, ele entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. O processo chegou à 7ª turma do TST, que manteve a condenação em R$50 mil imposta pelo TRT do Rio de Janeiro à distribuidora. O relator, ministro Vieira de Melo Filho, reforçou que boatos a respeito de doença estigmatizante vulneram a imagem do empregado, sendo passíveis de reparação moral. Em outro caso envolvendo constrangimento no ambiente de trabalho, a 3ª turma manteve indenização por dano moral concedida a um auxiliar de produção. O rapaz tinha um problema ocular, mas era chamado de maconheiro pelo chefe na frente dos colegas, que também passaram a se referir a ele da mesma maneira. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que ficou comprovado nos autos que o apelido ofendeu a dignidade do trabalhador. Ele reforçou que o Código Civil define que o empregador é responsável pela reparação civil por atos praticados por seus empregados. Este advogado explica que no ambiente de trabalho, os direitos fundamentais do homem previstos pela Constituição Federal não podem ser violados. A Constituição, ela traz a previsão legal de que as pessoas, né, a sociedade como um todo tem que se respeitar as diferenças, né, a religião, o credo, a raça.
Então, essas previsões do direito do trabalho é justamente para regular essa convivência, né, e garantir o tratamento digno entre todas as pessoas. Um gari no município de Vila Velha, no Espírito Santo, vai ser indenizado por ter perdido a visão de um olho depois de contrair toxoplasmose. A decisão é da 8ª turma do TST. O gari afirmou que fazia a coleta do lixo na cidade sem a devida proteção e, por causa do contato com os germes, acabou contraindo toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita ou adquirida causada por um protozoário encontrado nas fezes de gatos e outros felinos. A contaminação é causada pela ingestão de cistos do protozoário em alimentos contaminados, em especial carnes cruas ou mal passadas. Na nossa circulação, esse micro-organismo, esse parasita, ele pode ir para o cérebro, ele vai para a musculatura, ele pode ir para os olhos. E quando ele se instala ali, dependendo do estadio da doença, tem tratamento ou não. Após constatar a doença, o gari recorreu à justiça, pedindo indenização por danos morais, estéticos e materiais. A 5ª Vara do Trabalho de Vitória negou os pedidos, levando em conta um laudo médico que concluiu que a toxoplasmose não foi adquirida no ambiente de trabalho. O TRT do Espírito Santo também deferiu o pedido de indenização por danos materiais, mas declarou a responsabilidade da empresa pelos danos morais e estéticos, condenando-a em R$30 mil. O entendimento foi de que o empregado poderia ter contraído a doença no trabalho, pois, segundo perícia, o gari usava a manga da camisa para coçar ou limpar os olhos e boca. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma, no entanto, reconheceu o direito à reparação pelos danos materiais na forma de pensão. Segundo a relatora, a ministra Dora Maria da Costa, o artigo 950 do Código Civil assegura o direito à indenização nas hipóteses em que há perda ou diminuição da capacidade de trabalho. Como se fosse um lucro cessante, muito mais colocado no direito civil, esse termo, né? Mas a ideia é de um lucro cessante. Ele vai deixar de trabalhar e, consequentemente, deixar de ganhar. Por isso, da indenização de direito material. Os ministros determinaram, então, o retorno do processo à Vara do Trabalho do Espírito Santo, que deverá arbitrar o valor e a forma de pagamento da indenização. E no próximo bloco, trabalhador responsável por conferir cargas em câmaras de resfriamento obtém o direito ao adicional de insalubridade. Nós voltamos em instantes. Veja algumas notícias que marcaram a semana. Os novos parâmetros para a admissão de recursos pelo TST foram apresentados a ministros, magistrados e servidores em palestra do ministro José Roberto Freire Pimenta. Na ocasião, foram detalhados aspectos como a uniformização da jurisprudência pelos TRTs e procedimentos relacionados aos recursos repetitivos. Vamos tentar, ainda que com tempo muito limitado, discutir uma lei tão importante quanto esta que acabou de ser promulgada e que poderá contribuir significativamente, é a avaliação que desde logo eu faço, para resolver boa parte dos graves problemas de efetividade da tutela jurisdicional trabalhista em nosso país. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí. O objetivo foi verificar a regularidade dos prazos processuais e o desempenho dos magistrados, além de conhecer boas práticas que possam servir de exemplo para outros regionais. O plenário do Senado Federal aprovou por 43 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções, o nome da desembargadora Maria Helena Malman para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ela vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. O TST definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Conheça algumas mudanças trazidas pela nova legislação no quadro Tira Dúvidas.
Em quanto tempo os recursos afetados deverão ser julgados? A regulamentação que o TST realizou a respeito da Lei 13.015 de 2014, ela coloca um prazo limite para que esses recursos que forem afetados ou à SDI1 ou ao Pleno sejam efetivamente julgados. E esse prazo é de 1 ano no máximo. O que ocorre se o julgamento não for realizado dentro do prazo? Ao passar do período de 1 ano, os processos afetados voltarão a estaca zero, como se não tivesse havido a suspensão. E será oficiado para os tribunais que suspenderam os processos, aguardando o julgamento do recurso repetitivo, para que prossigam no julgamento, sem, naturalmente, a solução uniforme de um recurso repetitivo. Poderão outros no futuro ser afetados para que volte à própria discussão. E todas as dúvidas respondidas pelos ministros sobre a nova lei você confere no canal do TST no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. Um trabalhador que respirava ar gelado ao conferir cargas em câmaras de resfriamento conseguiu receber adicional de insalubridade. A decisão é da 8ª turma do TST. De 0 a 4 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura registrada dentro de uma câmara frigorífica. E para trabalhar em condições de resfriamento, são necessárias algumas medidas. Por exemplo, 12 graus, você coloca só o uniforme, já funciona. Se for aumentando, aí você vai colocando a japona térmica, o meião. E se a pessoa for manipular aqueles produtos frios congelados, aí é necessário obrigatoriamente o uso da luva térmica. De acordo com a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, atividades realizadas dentro de câmaras de resfriamento sem proteção adequada são consideradas insalubres. Um trabalhador da Elog Logística que conferia cargas em câmaras de resfriamento como esta, entrou na Justiça do Trabalho pedindo adicional de insalubridade. Segundo o empregado, ele entrava no local 5 vezes por semana e nem sempre usava os equipamentos de proteção individual. A pessoa que manipula muito produtos congelados com a mão sem a proteção podem acabar desenvolvendo aquelas geladuras térmicas nas extremidades. A ponta do dedo, pela diminuição de vascularização, pelo frio, acaba se congelando e acaba se perdendo esse ponta por necrose. Em defesa, a empresa alegou que o profissional não ficava muito tempo dentro da câmara de resfriamento. No entanto, uma perícia apontou que o trabalhador ficava exposto a condições insalubres em grau médio. O TRT do Rio Grande do Sul entendeu que o choque térmico causado pela entrada e saída da câmara fria é insalubre, independentemente da permanência no ambiente. Por isso, determinou o pagamento do adicional ao trabalhador. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na 8ª turma, desembargador convocado João Pedro Silvestrin, a condenação regional se baseou na norma número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de trabalho insalubre. E para entender de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Por isso, ficou mantida a decisão regional que condenou a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ao trabalhador. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.000 compartilhamentos e dezenas de comentários. A Sônia Maria comentou: pelo menos a empresa vai se adequar agora. Já o Vladimir Martins fez uma observação. Ele disse que só o fornecimento do EPI não elimina os efeitos da inalação do ar frio. Tivemos também um comentário do Josafá José. Ele contou que trabalha no caminhão de uma sorveteria, descarregando os produtos e que recebe o adicional por respirar ar gelado. E você, o que tem a dizer sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, profissão dentista. Quais são os direitos trabalhistas deste profissional? Nós voltamos em instantes. Até já!
E veja outras notícias que também foram destaque na semana. Os servidores das áreas de estatística e de informática do TST foram homenageados pelo presidente Barros Levenhagen pelo selo Diamante, oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da excelência na gestão de informações relativas à Justiça do Trabalho. Nós estamos numa fase não só de consolidar o tribunal na área de julgamento de processos para aliviar a carga dos magistrados, mas também de projetar o Tribunal Superior para que ele se insira definitivamente no conceito maior dos tribunais superiores. A premiação ocorreu em Florianópolis, durante o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na ocasião, o presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a eficiência da Justiça do Trabalho. Qualquer planejamento estratégico tem que se basear em números, e números fidedignos. E esse selo premia os tribunais que apresentam os dados mais corretos, mais acurados a respeito de sua própria realidade. O TST e a Justiça do Trabalho como um todo têm sido, nesse aspecto, campeões. Não só em produtividade, mas também em acuidade no que diz respeito à transmissão desses dados. O filme A Cor do Paraíso foi exibido aos servidores do TST como parte do projeto Virtudes em Cena, de iniciativa do vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. A delicada relação entre pai e filho abordada no filme foi o ponto de partida para o debate sobre qualidades que enobrecem o ser humano. Foi lançada no TST a campanha Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar donativos para 3 instituições de amparo a pessoas carentes. Para mobilizar servidores e magistrados, o Papai Noel percorreu diversas áreas do tribunal. As doações serão recebidas até o dia 12 de dezembro. Medo, pavor, horror. Quem nunca sentiu tudo isso ao entrar em um consultório de um dentista? Mas não tem jeito. Ele é fundamental para mantermos a saúde bucal. Hoje, no quadro Normas Trabalhistas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão, o dia a dia, os desafios, os avanços e o que a lei garante ao profissional da odontologia. Um dos gênios da música brasileira, o compositor Noel Rosa, tinha vergonha do próprio rosto, que poderia ter sido transformado por um dentista. Você sabia disso? Camila conhece o potencial da profissão. Eu escolhi a odonto muito por conta da influência dos meus pais, os dois são dentistas. Olha, eu sou completamente apaixonada pela odonto, então, assim, é uma profissão maravilhosa e para quem tem bastante afinidade com a saúde, realmente é muito interessante. A odontologia estuda e trata o sistema estomatognático, ligado a outros sistemas do organismo, e compreende o rosto, pescoço, boca, ossos, musculatura mastigatória. O curso de odontologia dura de 4 a 5 anos, ou seja, de 8 a 10 semestres. Vai depender da faculdade. A maioria do semestre, a carga horária integral, vespertino e matutino. Então, exige uma dedicação grande do aluno. O maior desafio deles é a primeira clínica, quando ele se vê diante do paciente, e ele tem que solucionar o caso do paciente. Larissa faz o 6º semestre e avisa que a odontologia é só para quem gosta de estudar. Se você não gosta, se você não se dedica, se você não estuda, fica muito complicado, porque isso vai ser cobrado, é um paciente, é uma vida, é um ecossistema bucal, então é muito complicado vir sem ter a bagagem teórica. Quem se forma sai como clínico geral. A gente não tem mais obrigatoriedade como era antes, que você tinha que exercer 2 anos de odontologia antes de se tornar um especialista. Hoje o aluno, se quiser sair, ele tem a possibilidade de fazer especialização ou até mesmo uma pós-graduação. A profissão de dentista é regulamentada pela Lei 5.081 de 1966, mas houve uma segunda norma editada no ano seguinte. A Lei 4.324 de 64, que é a lei que criou os Conselhos Federal e Regional de Odontologia. Essa lei é um marco, porque ela também já traz em si
a regulamentação da profissão ao criar esses conselhos, estabelecendo ao Conselho Federal o poder regulamentador do exercício profissional e aos conselhos regionais a competência de fiscalizar o exercício dessa profissão. A jornada de trabalho semanal do cirurgião-dentista, regido pela CLT, gira em torno de 20 horas. No serviço público federal, chega a 30 horas por semana. O sindicato reivindica piso salarial de R$ 9.000. Mas a luta mais difícil ainda é fortalecer a categoria. Como a maior parte dos dentistas é de profissionais liberais, normalmente eles não se preocupam com a sindicalização. O cirurgião dentista, na verdade, deveria ter consciência que mesmo ele trabalhando dentro do consultório, às vezes ele está atendendo, por exemplo, com um plano de saúde, né, com um convênio que não está pagando suficientemente para ele. E ele só vai conseguir lutar, né, para melhorar isso aí junto das entidades. As entidades são o quê? Os sindicatos, as federações. E essa foi exatamente uma das reclamações feitas pela dentista Tatiana. O problema de lidar com esses planos é que eles querem pagar, às vezes, valores muito baixos por procedimentos que você tem uma responsabilidade técnica, você tem que dar garantia daquele serviço que você está fazendo e que, às vezes, os valores que esses planos querem pagar realmente se tornam inviáveis. E quem não pode pagar um plano odontológico nem atendimento particular? Pode recorrer ao atendimento odontológico gratuito à população. O atendimento público tem todas as especialidades, para crianças e adultos, e até aquelas relativas a problemas bem sérios que envolvem a estética, como aquele que a gente citou no início desta reportagem, você se lembra? O do sambista Noel Rosa. No difícil parto em 1910, o artista foi retirado com fórceps pelos médicos da barriga da mãe. Pois é, o equipamento causou a lesão no queixo dele, uma marca que Noel carregou durante os 27 anos de vida. O sambista morreu em 1937 de uma tuberculose. Nos dias de hoje, poderia ser operado por um cirurgião dentista. O cirurgião Fabrício Guimarães recorreu à tecnologia que tornou possível a transformação do rosto deste rapaz. Cássio teve a mesma lesão de Noel Rosa, mas o queixo inferior também ocorre como resultado da chamada sequência de Pierre-Robin, uma síndrome. Veja como ele era e como ficou depois da cirurgia de 11 horas que alongou o queixo com 2 peças importadas, uma de titânio e a outra feita de um plástico altamente resistente. Elas foram fabricadas sob medida. Os dentistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Nossos cirurgiões aqui do Brasil estão produzindo muitos trabalhos científicos, isso dá um know-how para o Brasil. Então a gente hoje tem nas revistas internacionais de peso pesquisadores brasileiros, muitos trabalhos de pesquisadores brasileiros. Então isso é bacana, mostra que a nossa odontologia está do nível de uma odontologia mundial ou melhor. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.